Olá, boa tarde. Aqui mais uma vez estamos, eu e o Carlos, meu amigo, meu colega, meu irmão de outras vidas. Hoje, então, eu fiz algumas perguntas para gente começar a ter uma interação. E eu vou fazer uma pequena oração para que a gente possa estar acompanhado pelos mentores, porque a gente vai falar de espiritualidade, certo? Então, a gente pede para os mentores, os espíritos de luz que nos acompanhem, que acompanhem todos vocês, que porventura vão estar na live e vão escutar essa mensagem, que vocês possam ser tocados, que todos nós possamos ser tocados, nós encarnados e aqueles que nos escutarem, aqueles que já nos antecederam à pátria espiritual. Agradecemos a todos, que nós tenhamos uma boa live. Que assim seja. Que assim seja. Então, Carlos, alguém, vocês já conhecem ele, né? E ele vai se apresentar de novo, vai falar com vocês e depois a gente começa as questões, as perguntas. Então tá. Então, boa tarde a todos, né? Meu nome é Carlos. Já estou aí nessa caminhada espiritual já há algum tempo, né? Mas como a gente sempre fala, sempre aprendendo, né? A gente com certeza vai caminhar aí 50, 60 anos e não vai saber ainda um terço do que a gente deveria saber, né? Então, a Carlina aí me convidou a participar desse projeto dela, eu com todo prazer aí acendi positivamente, que é uma maneira de a gente passar e debater Divulgar, isso aí, divulgar. todo o trabalho para que também as pessoas também comecem, as que são interessadas se interessem mais, as que não são comecem a pensar então um Isso, pouquinho, né? isso Né, aí, Carolina? isso aí. Então, estou à Então disposição, tá, vamos seja lá. bem-vindo, Obrigado, Carlos, mais uma né? vez, muito obrigado a Mais uma todos aí. vez, espero que de tantas outras Perfeito, com oportunidades. certeza. Então, eu vou começar perguntando para ti, Carlos, e a gente Certo. vai Sim, questionando mais tarde, mas sim, depois, vai né? debatendo, claro. Hoje em dia, as pessoas se sentem emocionalmente esgotadas e espiritualmente desconectadas. Certo. Como tu entende que a espiritualidade pode ajudar as pessoas? Bom, eu acho que essa tua pergunta ela é bem pertinente, já começando pelo simples fato da falta de fé, tá? As pessoas não, elas estão, nós já até comentamos num programa que a gente fez há um tempo atrás aí, elas estão doentes, elas estão, tipo, que nem aquele livro que a gente acabou de ver, Em Busca de um Em Sentido. busca de um sentido. Então, assim, ó, a falta de fé, a falta de perseverança, as doenças, esses malefícios que estão atingindo, que na realidade hoje é global, atinge hoje não só aqui, como em todos os lugares, Sim, fazem com que as pessoas elas retrocedam moralmente, espiritualmente e também materialmente. isso, isso. Então, na realidade, é uma chaga que se instaurou no universo, tá? E que para isso a gente precisa, com certeza, começar todo um Sim, trabalho de novo, de base, para instaurar dentro do ser humano, dentro do coração, novamente, uma pitadinha de fé, de sim. esperança, de harmonia, de amor, Aham. tá? Porque na realidade, hoje eu fui até levar meu enteado a fazer uma vacina agora de manhã, e eu pude constatar a intolerância que as pessoas têm, É. os modos que as pessoas se apresentam, elas Hum, não olham, falta altruísmo, falta empatia, sim. falta tudo. É. Então, a religião hoje, a espiritualidade em geral, ela é como uma vara de pescar. É. Ela vai pescando, ela tem o poder de resgatar as pessoas que estão, claro, que estão em busca, que querem de Sim, sim, verdade precisa estar em busca, e né? isso, partilhar esse sentimento, trazer para si e depois compartilhar com os seus em volta. E nisso que tu Hum, trouxe hum, agora, que as pessoas, claro, que elas precisam estar em busca. Como sim. que tu faz? Como que a gente pode pensar em criar, em levantar essa Essa chama? Sim, essa expectativa, essa expectativa. chama? É. Perfeito. Bom, geralmente o plano espiritual ele nunca nos abandona, tá? Se a gente tem essa perspectiva, tire já isso da sua cabeça. Uhum, Por mais que eles fiquem, que eles são tímidos, como eu sempre falo, que eles estão lá na árvore, lá da esquina, mas eles estão na expectativa que tu acenda para sim, eles. Geralmente é um contato com um amigo. Hoje, a rede social, hoje, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. sim. Eu estava agora olhando agora um pai de santo lá de São Paulo falar algumas coisas e eu estava ali escutando ele, pensando no que ele estava falando. Uhum, Então, assim, ó, isso me faz acender, me faz buscar uhum, nesse emaranhado de escuridão
buscar um faixa de luz, né? Um feixe de luz, né? Isso. Então, o que acontece? Geralmente é um amigo, é uma rede social, uma pessoa pregando o evangelho na Na praça. praça. Uma coisa simbólica e singela, com um banquinho e um simples livro. É. Já é possível Sim, fazer com que toque, sim. que tu receba isso. Uhum. Só que, Carlina, eu sinto te dizer uma coisa: as pessoas estão como se fossem sonâmbulas, Robôs. catatônicas. Catatônica. Elas não E o estão que que tu acha que isso está o que que tu acha que isso está proporcionando é um mundo globalizado, essa coisa da internet, Sim. né, que está tudo muito rápido, muito urgente. Dinâmico, muito dinâmico. Olha, eu disse uma vez uma coisa, vou te dizer de novo, tá? A internet, ela teve um lado bem positivo, Uhum. que é trazer informação, que é Sim, dar o acessibilidade, alcance. isso, acessibilidade. Hoje, até o mais pobre Sim, tem internet tá, social hoje, que o governo dá. sim, Então, na realidade, não é mais um privilégio dos mais afortunados, né? sim, Hoje, todo mundo tem acesso. Então, assim, mas ela tem um lado muito negativo, cara. uhum, Que as pessoas, às vezes, de buscar informações pertinentes ao teu crescimento, à ajuda, tudo, sim. elas buscam o quê? Prazer. É o prazer. Pelo Elas... próprio prazer, só Isso, para passar o isso, tempo, para poder, talvez, deslocar e, tipo assim, o foco das isso, do dores, dos problema. sofrimentos, Isso aí, o isso aí, prazer. isso aí. Então, existe essa indústria. Principalmente o sexual, né? A indústria sexual, a indústria do sexo hoje ela é muito grande, né? Pô, eu fiquei apavorado uma vez, então não é um assunto, mas só para comentar, que o maior mercado, um dos maiores, não, acho que é o segundo maior mercado, o primeiro é os Estados Unidos, o segundo é o Japão. O Japão, tu vê? É um povo certinho, é um povo educado, é um povo. Mas aí esconde dentro deles o vazio existencial. É o vazio existencial. Então vai procurar no sexo ou na forma de prazer um relento para aquela dor, para aquele vazio. Os jovens de hoje na internet, eles estão procurando o quê? Jogos eletrônicos. Hoje eu li ainda uma estatística interessante que houve um maior índice de desemprego agora foi dos jovens entre 18 e 28 anos, pedindo para ir embora das empresas. Sim, É impressionante isso. sim. A que grau nós estamos chegando? E, Carlos, agora, quando tu falou no vazio existencial, Sim. eu Tu pensei... entende melhor do que eu isso, né? Eu sim. sou meramente um... Não, mas como a gente está falando Sim. a questão da Sim. espiritualidade, tu tá assim há anos-luz assim de estudo e enfim, tu lê de todas as religiões, tu entende bem mais do que eu pouquinho de cada coisa, certamente. mínimo, um pouquinho. Então, assim, sobre o vazio existencial, né? Sim. Quando a gente fala no vazio existencial, que eu Perfeito. acredito que isso sempre teve desde que o mundo existe, né? Perfeito. E teve conforme a evolução do Foi se homem, ajustando. foi Sim, se ajustando, né? Sim. As idas e vindas novamente Sim, para a Terra, né? perfeito. Então, essa questão do vazio, o que assim, eu poderia dizer que foi se aprimorando, né? Perfeito. Porque cada vez que o homem retorna à pátria, Ele retorna mais aprimorado. isso, Perfeito. e daí Que ele é a vem tendência, né, Carolina? para fazer a lapidação cada vez que ele vem, né? Certo. Mas ainda a gente se vê agora, o que me ocorreu agora, e que a gente poderia comentar a respeito, e deixar de reflexão para quem estiver nos escutando, que assim, esse vazio existencial teria que estar mais como a gente está na era da transformação, o nosso planeta está em... Tá, sim, tá. De expiação e provas, tá para regeneração para agora. regeneração. Sim. O que me parece que está conflitando, assim, o que poderia estar muito mais adiantado, parece que não que as pessoas regrediram, porque tudo aquilo que o espírito aprende, ele não desaprende, mas esse antagonismo do homem que vive aqui na Terra, com toda essa internet, com toda essa informação, parece que ele estagnou, ficou esse vazio existencial e ele desligou a chave de todo o aprendizado que ele teve, o que me parece, né? E o Faz sentido, né? faz sentido. Como se ele tivesse desligado a chave e retornado algumas... A era primitiva. É. Mas eu vou dizer assim pra ti, eu vou te fazer uma pergunta, tu vê? Eu vou te fazer uma pergunta. Tu passa em casa lotérica? Ainda tu passa alguma frente? Passo, Tu vê que tem fila ainda? Sim, tem fila.
Mas hoje tu faz tudo via aplicativo, tudo via smartphone. É. Então quer dizer que ainda, eu entrei então, Ah, para responder tua pergunta, tá, ainda tem entendi. gente que freia ainda a Sim. evolução, ainda tá. Ah, sim. Ainda tem gente que tá freando muito essas questões, tá, Karina? Isso é importante, É, gente, é. ainda assim. Tem gente que Nós, puxa o freio de mão do avanço, seja ele tecnológico, seja ele espiritual, ou até mesmo pessoal. sim, Para quê? Porque não concorda, não aceita mudanças. sim, É intolerante à mudança. sim. Então, como é que tu quer explicar o beabá da espiritualidade para alguém que ela simplesmente fecha o ouvido assim, eu não quero saber. Tá bom Sim. como minha vida tá ótima como tá. Tem Entendo. certeza? Eu gostaria de deixar uma pergunta no ar. Tem certeza que a tua vida realmente está plena? Está completa? Será que mesmo não falta alguma coisa? Será que tu não recebe diariamente um chamado? Será que tu não te toca quando tu vê uma Isso. pessoa passando necessidade? Isso. Será que tu não te toca quando tu, sei lá, não tem algo que não te toque a alma? Ver uma Sim. pessoa na rua hoje mendigando, Sim. ver uma pessoa recolhendo lixo. Ah, mas ela tá trabalhando. Com certeza. Todo trabalho é digno. Do maior ao menor. É. Só que não toca o teu coração ver uma mãe num farol, claro. Que eu sei de muitos poréns para isso acontecer. Sim. Mas tá ali com uma criança pedindo um dinheiro. Claro, tá, a gente sabe que tá cheio de pedinte, a gente sabe que a situação econômica não é boa, mas não toca. A pergunta é, não toca. Não te toca. E o quanto toca, né? Porque muitas Isso. vezes, Carlos, agora ouvindo tu falar, e assim, ó, tem pessoas que tu vê que ajudam, mas ajudam não por ajudar, mas sim por aparecer para a sociedade que está ajudando. Quer dizer assim, eu sou bonzinho, mas na verdade, o quanto aquilo tocou. Que isso a gente sabe O que famoso tem, marketing, né? né? O famoso a O pobreza. marketing do amor, né? Quer dizer, Eu vou falar uma coisa aqui também. Eu gosto muito de falar a verdade. A gente tem que falar a verdade. Doer quem doer, porque a verdade, para mim, o choque, ele é através da verdade, não do amor. sim, O choque é através da realidade, não do amor. O amor eu passo a mão na cabeça, amanhã a pessoa está fazendo É. igual. Mas o choque da realidade vai fazer com que a pessoa ela transmute de um sistema emocional para um outro mais avançado. é, O que acontece, tá? Existe um marketing hoje, né? Existe um marketing hoje, a pobreza hoje dá voto, a ignorância dá voto. Então a gente sabe que o país ele já está contaminado. Só que a gente pode fazer a diferença. Eu não preciso ofender ministro, não preciso falar mal de presidente nem de ninguém. Eu não estou aqui para julgar ninguém. até porque eu tenho que fazer o meu papel, Aí não é? que Cada tá, um mas faz o aí que tá. Eu seu. vou perder meu tempo numa esquina discutindo Sim. se o Lula, se o Bolsonaro. Sim. As minhas preferências são minhas, só pertence a mim, não É. pertence à sociedade. Então, na hora do voto, a gente vai decidir. Sim, Mas sim. o que tu pode, Carolina, fazer para se... Eu não gosto de pessoas iguais. Pessoas iguais, o mundo já tá cheio. O que tu pode fazer a mais É. para fazer diferença? Sim. Te dá o que a mais? Sim. E daí, Carlos, tá. E o que que é a espiritualidade nesses corações Certo. que estão encrostados ou assim, endurecido com a luz desligada? Certo. O que que é espiritualidade? E a espiritualidade, quando eu falo, gente, não é porque eu sou espírita que eu falo. Espiritualidade no sentido religiosidade, Global. de busca, de amor, Universal. né? Isso, de construção do ser, né? Certo. Então, assim, o que que tu acha que é espiritual? A fé. Então, vamos pensar em fé. Sim. O que que tu entende que a fé pode ajudar? Porque, assim, a fé não dá comida dentro de casa. Sim. A fé não traz o rancho no final do mês, né? A fé não ajuda na dependência aqui, quer dizer, ajuda. A fé ajuda, Nesse ponto, assim, bom, como tu já entende melhor do que eu também, tu na sabe que sim. dependência ajuda, Tu sabe que sim. mas ela não faz o papel, né? Ela Se tu não ajuda. tiver vontade, Isso, só fé se não tu adianta. não tem o despertar, não Sim, adianta, com certeza. né? Então, como que tu pensaria, né, que a fé nesses casos poderia ajudar? Já tem uma máxima que diz que a fé remove montanhas, né? Então, assim, ó, a fé nada mais ela não pode ser tratada como um trampolim ou como uma bengala. A fé ela tem que ser consistente, ela tem que ser baseada em fatos e tem que ser baseada no teu sentimento, no teu real sentimento. Sim, Como tu falou dos dependentes, que a fé ela ajuda porque tu te apega. A fé, ela te dá caminhos. Responde a tua pergunta. a fé te dá caminho. Porque ela não vai te trazer a comida, ela não vai bater na tua porta assim, ó, mas eu acredito muito em milagre, Carolina. Tem algo que eu acredito, pessoal, é em milagre. De uma alma, tu tá numa necessidade muito grande, bater uma alma bondosa na tua porta, diz assim, me lembrei de ti. E tu dizer assim, que legal, e a pessoa vem e conversa contigo, só aquela conversa, tu já ganhou o dia.
Então a fé, ela vai te dar caminhos para que abre tu possa caminhos. buscar o que tu necessita. Na Que é o nossa emprego, o trabalho, o dinheiro, a Isso. moça lá, né? E força, né? Ela te Força, dá muita força. força, muita força. Na nossa religião, Sim, hoje o Carlos trabalha na Umbanda sim, porque eu sou da minha religião urbana. e a minha é espiritualista, Sim. né? Então, assim, existe o livro Consolador Prometido, e esse livro tem a clareza de dizer assim, ó, que quando tu entende o processo da fé, quando tu entende que realmente existe um porquê de todas as coisas, né? E principalmente existe um porquê dos sofrimentos, tu entende, enquanto pessoa, que aquilo é o teu burilar, né? Do teu espírito, quer dizer, tu não aprendeu em algum momento, então Sim. tu precisa aprender para que quando tu retorne novamente aquilo já Que esteja fique no teu DNA sempre. no Isso teu aí nós DNA chamamos de inconsciente, então. O espiritual, né? consciente, ele vai, sim, tu vai trazendo Isso, toda a bagagem. isso. Inclusive, esses dias eu troquei umas palavras com um amigo sobre isso. O consciente, o semi e o inconsciente. E por que que a gente é dotado de um véu de esquecimento de uma vida após vida? Boa, Seria muito fácil. Se eu sim. soubesse que eu matei a Carlina. Então, isso aí, assim, Carlina, me perdoa. E nós tivéssemos vindo na mesma família, Isso como aí. Carlina, me acontece, perdoa, né? acabou, pronto. Tá, posso virar minhas costas, posso... Não. Não é só isso, dar a É, mão para elas da boca para fora. é, Eu tenho que consertar a é. situação. Como é que eu consertar? De repente, amparar, ajudar, auxiliar. Ouvindo como um pai, E isso, resgatar a alma da Carlina, se tivesse é, perdido. É coisas assim que a gente. isso, Então, seria muito fácil. E tem gente que não suportaria o fato de ter agredido um pai e uma mãe numa outra vida. isso, Então, não isso, dá. Nós precisamos cair no véu do esquecimento, porque cada vida é uma vida. isso, Por mais que tu tenha razão no que tu falou, porque ela vai ficando no DNA, vai ficando impregnado no DNA as nossas passagens terrenas, porque são experiências adquiridas e acumulativas, é, ela serve para o nosso adiantamento moral. Só que isso. quando a gente chega na Terra, a gente é bombardeado por emoções negativas. Porque Uhum. aqui é um mundo de provas. Não vou falar expiações, vou falar de provas, porque é Provas, provas, né? é, É provas, provas, né? provas, Provas. provas. Então eu tenho que revivenciar tudo de novo, tudo de novo, tudo. Nós somos, eu ouvi do nosso querido, estimado e falecido amigo Humberto Benini, que a gente se precisar vai viver 1000 anos, 2000 anos, até que a gente aprenda. E eu ouço falar de ti que, Ah, Carlina, não pense que tu vai para o céu, nós vamos procurar. com Eu não certeza, mas é quero, lá é né? o Mas nosso é mais ou lugar, menos é isso, lá que nós gente. vamos olhar o ser humano com olhos de ser humano mesmo, de humano. Isso. Porque se tu vai para uma colônia cheia de flores, com um bonzinho, e vai trabalhar no hospital, como é o filme, que eu não tenho nada contra, pelo contrário, tá? Que é o do André Luiz, com aquele filme que ele fez, O Nosso Lar, né? Nosso lar. Cara, fala legal, o filme é muito bom, claro, tudo certo. Mas assim, ó, o umbral é onde a gente vai ver a nossa realidade, onde a gente vai olhar o ser humano na sua essência, de como ele é mesmo por Isso. dentro. É. Porque, na verdade, a maldade é só um estado pejorativo da alma. É um estado latente da alma. Ninguém Na nasceu para ser verdade, mal. quando a gente volta, a gente para a pátria espiritual, independente de ser céu ou inferno, Sim, a gente volta exatamente como a gente com era. certeza. Então, assim, se tu plantava limão e queria colher laranja, Não vai tu vai dar. continuar plantando limão e É, colhendo laranja perfeito. em algum lugar. Sabe que eu me lembrei? Eu me lembrei eu li um livro psicografado que falava de um grande imperador romano, eu não me lembro qual deles agora, tá? Mas espiritualmente ele se apresentava como uma cobra coral, gigante, porque ele foi responsável por uma atrocidades, barbares, né, de mortes, Uhum. assim, eles tinham o poder, né? Então por dentro ele achava que ele era uma cobra, porque tão sujo. Então espiritualmente ele se apresentava como uma cobra. Com o passar do tempo ele foi melhorando, melhorando, até que espiritualmente ele voltou a assumir a forma que ele deveria ter assumido desde antes. Carlos, Ah, e tá, isso aí. Me ocorreu hum, assim, porque esses dias eu conversando com umas amigas, eu sei que elas vão me escutar e elas vão certo. saber que é elas, né? E estava conversando com umas amigas e elas estão passando por uma situação com uma irmã é uma família enorme, de 11 pessoas, mais ou menos, não Sim, sei, mas vamos colocar mais ou menos 11. E sobrou para duas pessoas da família cuidar de certo, uma terceira pessoa certo, que é do consanguínea, né? certo.
Então, assim, elas estão passando bastante dificuldades, né, com essa pessoa que é da família. E daí eu estava conversei, assim, né, as famílias, é mais ou menos por aí. Então, assim, o que tu fez no passado, tu retoma para poder Certo. consertar. Perfeito. E normalmente é nas famílias, na Perfeito. Sim, família sim, sim. nuclear, ali Perfeito, onde sim. acontecem as coisas, né? Uhum. E tentando assim explicar, e eu fiz um vídeo sobre isso, e eu gostaria de comentar contigo, assim, ouvir de ti. Então, até para dar um retorno de novo para essas colegas minhas, pessoas Uhum. conhecidas, Certo. que assim, o que que faz as famílias segurarem aquela dificuldade que é lidar com o indivíduo da família e assim dizer, pô, não é meu papel, todo mundo tinha que estar, e por que que eu estou aqui cuidando, né? Olha, Carolina, esse é um assunto não só pertinente com a família da tua amiga, como de milhares e milhares e milhares de famílias ao redor aí, tá? No caso, eu já diria, a primeira palavra que vem na minha cabeça muitas vezes é aceitar a situação, é aceitação. Eu sei que é difícil tu largar os teus afazeres, a tua vida social, a tua vida com o teu cônjuge, enfim, para ter que cuidar de um parente, de um ente querido que está passando por uma dificuldade. Hoje as famílias elas estão cada vez mais passando um certo tipo de dificuldade, então está fazendo com que elas fiquem mais caseiras. Elas não Uhum, estão indo mais para clínicas, uhum, elas estão mais em casa. Isso está mudando um pouco também, uhum. acredito eu, pelo aspecto financeiro e também pela melhor ajuda. Sim. Porque é que nem no hospital. Se tu fica no hospital às vezes 3, 4, 5 dias, tu não tem uma cura tão eficaz como ficar em casa, Uhum, sim. numa aproximação dos seus, tá? Mas aí que tá. E por que que o fardo sempre cai para uma determinada pessoa É. e os outros se eximem da responsabilidade? Hum, É porque realmente eles não entenderam a real situação. Porque ali nesse contexto, nessa conjuntura, no caso, é a família toda, não é um um familiar. familiar. A família toda tem que se cooperar, tem que se ajudar e tem que se unir, porque daí tira o fardo de um e faz o compartilhamento. Eu Uhum, tenho casos de amigos que estão cuidando dos seus também, e que são vários irmãos, e eles se dividem. sim, Não fica pesando para um. Só que daí gera revolta, gera raiva, sim. gera brigas, E conflitos isso não pode familiares. acontecer Aí daí, né? a egrégora do moribundo que está ali, no caso, doente que está Sim, ali, estorpe tudo, fica assim, sim. fica uma gosma no astral. Porque tu imagina tu projetando tudo que tu tem no teu pensamento, no teu coração, pro astral, pro universo. Então, o Uhum. correto seria, claro, gente, que na teoria, às vezes tu deve Funciona tudo muito bom, na né? prática, eu sei que não é assim. Não, é. Mas o correto seria essa união fraterna, até mesmo de uma oração, de um bem-estar, passar um bem-estar para aquela pessoa, porque ninguém sabe quanto tempo ela tem aí. Sim, A mas vida é tão assim, ó, passageira. Hã? pois é, isso é, e eu acho que é um assunto que a gente Sim, pode retomar certo. bastante, Sim, sim, porque sim. as questões de família são É bastante bem difíceis, né? conflitos familiares. Inclusive, eu estava escutando agora do empresário falando aí, que ele estava falando em gestão de pessoas. Pessoas estão o problema agora, tá? Sim, pessoas. Conflitos internos, conflitos externos, problemas de pai e filho, mãe e filha, Uhum. violência doméstica, Violência doméstica é o que mais está acontecendo agora. crimes passionais contra a Uhum. mulher, É, atentando contra a mulher, sim, atentando contra próprios filhos, assim. Então, sim. gente, eu pediria até então um bom conselho, se caso ela tiver depois dos vendo aí, Uhum. é que ela se mantivesse em oração, Uhum. tentasse buscar extraísse o melhor da situação para ela, não Uhum. deixasse com que a angústia, o medo, o temor tomasse conta do coração Sim. e esperasse que daqui a pouco eles vão ter com certeza uma breve crise de consciência, e eu tenho É, certeza que daqui a pouco essa situação não e reverte. isso não, Ah, e se isso não acontecer, né, que pode não acontecer, né, que vai dar assim, o famoso remorso. não, mas assim, tu faz o teu papel, Pelo né? menos tu fez com Tu louvor, faz o teu papel, de quer dizer assim, coração. ó, porque a nossa vida Não, não é aqui, a nossa vida é no mundo com espiritual. certeza tu O re- findou o problema que tu tinha com o processo de reabilitação, tu findou. Exatamente, o teu resgate tu fez, Tá os pago. outros vão ter que Os fazer, outros vão ter que pagar ainda com né, juros e de alguma correção. forma. Então, o É, resgate de vocês, aqueles que vão nos escutar e que passam por essa situação, vão fazer esse resgate. com certeza. Ah, mas e o fulano, e o ciclano e o beltrano não O fazem? Bom, problema é isso é deles. problema O problema é deles. deles. Vocês estão É. fazendo o papel de vocês, porque quando vem um personagem numa família
e difícil de conviver É. com esse personagem e sobra para um ou dois da Mas família esse é o intuito do plano espiritual, Exato. agrupar pessoas diferentes, diferentes né? E papéis. que tem um problema diferente. Então, assim, na realidade, tem que ter entendimento, tem que ter aceitação da É, situação, né? isso aí. Não, tu não consegue encontrar uma família feliz, uma família unida, porque até então tá todo mundo bem. Basta ter um problema, Sim, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda. isso Mas aí. é um tema interessante. É um tema interessante. E assim, ó, Carlos, nós podemos, só para mim Sim, nós vamos se informar o estender muito, certo? Não, nós temos Nós temos um um tempinho horário ainda. ali, então, tá Mas tá tudo ótimo, certo, tá. não tem problema. Tá, perfeito. Bom, então, e assim, Carlos, outra coisa que eu gostaria que Ela eu veio com um monte de amassei o pergunta, papel, hein? Será que eu vou saber amassei o responder papel tudo? aqui. Existe algum relato teu na tua vida de trabalho na espiritualidade, com a espiritualidade, que te emociona hoje tu conversando, dizendo assim, a pessoa veio assim e se transformou e falou, olha, eu me transformei por isso, por isso, por isso, porque participei, comecei a entender o processo. Eu acho que houve, na minha trajetória, houve muitos, tá? Não vou dizer relatos, assim, de relatos tão significativos conforme tu me passou agora. Sim. Vamos pincelar. Sim, Mas teve um caso de uma menina que me chamou a atenção há muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa casa de apométrica, que nem a nossa, sim. tipo assim, é coisa de 20 e poucos anos atrás, que ela é uma criança que veio com tendência suicida. Uma criança de Sim. 8, 9 anos. Mas Isso. eu tenho recebido Tu viu? bastante Mas até crianças. então era novidade, não era algo assim, para mim era uma novidade. Hoje é E bastante. que tá muito impregnado as emoções do passado nela ainda, porque as mediunidades elas estão mudando muito. Hoje é natural, não é mais Isso. não é mais expiatória, não é mais de provação. E essa criança queria se matar. E quem conduziu ela foi um parente, não foi os pais, foi um parente mais próximo que ficou que chamou a atenção, disse assim, eu vou levar numa casa porque é o único lugar que eu acho que vão ajudar. E foram feitas várias sessões de apometria. Ela tinha sido no passado um nazista. Ela foi tipo um soldado, sei lá, mas queriam ainda perseguir porque ainda no astral ainda há muitas batalhas a serem ainda findadas e ainda estão Não ainda. só aqui. Mas Quando a gente várias, né? Dessa para melhor. Porque ainda tem gente, né, que não aceitou essa condição ainda, né? É. E aí, depois de várias e várias e várias e várias sessões com ela, atendimentos, a menina melhorou. E ela era linda, ela era uma loirinha com olho azul, isso eu nunca vou me esquecer. Porque eu estava entrando na casa naquele momento e era eu responsável pelas palestras. Então, quando eu entrei, já me passaram a incumbência da palestra e eu comecei a palestrar. E eu via ela toda hora lá. E ela tinha uns trejeitos com as mãos e foi melhorando, até que essa pessoa, que era um parente muito próximo dela, que tem uma dor, disse que ela tinha melhorado 100%, que ela já não era mais a mesma criança. Então, isso me marcou. Tu vê, fazem 20 e poucos anos eu não esqueci isso. E eu conto isso para alguns que eu busco na minha memória, né? Sim, Tem casos de cura de câncer. sim. Porque- Nós tivemos uma colega que não se curou, mas se transformou. Claro, Que com já está no certeza. mundo Isso espiritual, aí, gente, isso aí, que né? aceitou. Mas que aceitou e isso ela teve uma doença, e foi por essa doença que ela foi, né, para a parte espiritual novamente, mas ela foi tão preparada Serena, tão serena. e ela era totalmente diferente. Eu me lembro dela. Sim, tu conheceu ela mais tempo do que eu, né? Eu já isso, conheci, não no final da trajetória dela, mas da metade pro final. Ela era diferente, assim, a isso. personalidade dela é diferente. É. Ela foi se transformando com a doença, aceitando aquilo, nunca teve nenhum conflito com a doença, e muito pelo contrário, eu penso que hoje ela está trabalhando. Arduamente, tá, com certeza. Você Mas continuou, né, sim, trabalhando. sim. Mas aí que tá. Eu sempre tive uma concepção assim, ó. Tu entra na casa espírita ou numa casa, seja qual for, com um propósito, mas às vezes o verdadeiro propósito está escondido. Ele não se mostrou ainda. Não é só para o trabalho, né? Ele não se mostrou ainda. Por quê? Nós já falamos há muito tempo atrás sobre a tal da reforma íntima. Sim. Que nada mais é que uma ebulição de sentimentos internos e que tu precisa ajustar eles na prateleira. Vai colocando aqui, colocando ali, vai amenizando, vai estudando, vai aprendendo, até que tu ressurge como uma borboleta. É isso que a gente precisa ter. Voltar a ter essa essência ancestral, metamorfosear ela e voltar diferente. Só que, gente, Carlina, até eu não posso dizer certas coisas aqui, tá? Que eu gostaria de dizer. Mas tem processos ainda que não foram findados na Terra, né? Que precisam ser findados para depois começarmos a caminhar pensando num novo horizonte. Né? Tem muitas coisas para acontecer. Isso que o Carlos falou agora, gente, eu queria assim reiterar muito e muitas vezes. Por quê?
porque assim, a gente tem encontrado, eu sei que tu deve também encontrar, quem trabalha numa casa espírita, gente, não é anjo, não é Sim. o, nossa, que Chico bom que Xavier. tem o Chico Xavier, não é. Quem vai trabalhar numa casa espírita, que teve esse despertar antes de Uhum. que Sim, de aquelas alguns, sim, sim, pessoas sim, que buscam sim, numa casa sim. espírita, é porque tem saldos devedores Mas com enormes. certeza. E graças a Deus É. que fez um contrato na espiritualidade e conseguiu Tiveram um despertar aqui na startzinho. É isso aí, Terra, é isso aí. porque poderiam não, Mas eu trabalhei com tu, uma senhora eu. de 60 e poucos anos, há 20 anos atrás. Hoje já É, deve ter uma passa de 80, e ela é, foi, ela entrou na casa com 60. E ela disse assim, eu quero ajudar. Eu é. não sei se... Porque o que acontece, Carolina, eu vou falar uma coisa para ti. É a vaidade do ser humano. As Eu sou vaidades, médium, não então, é? meu Deus do céu, vamos estender o Nossa, tapete é vermelho ali fora. isso, Ou eu vou isso. caminhar, vai todo mundo dizer assim lá no prédio, ó, É, ó, aquele é, careca lá é médium, ó, é. nossa, ele é o cara, ele é... Não, cara, já começa errado por aí. E ela veio com 60 anos dizer assim para nós na época, nessa outra casa que eu iniciei, Sim, quer dizer, eu tinha gostado na casa espírita, eu gostei de ajudar. sim, Porque eu posso ser útil. Meu Deus do céu, gente, tem muito trabalho. Mas as pessoas não querem, elas querem começar onde? No topo. sim. Eu tô. Elas não querem fazer o caminho de base. Uma casa, gente, não começa pelo telhado, sim, pelo alicerce. Começa pelo contrapiso, pelo piso, e assim vai subindo as paredes, vai até. Só que, Carolina, é difícil. É, Então, esses que recebem o chamado muito cedo deveriam agradecer e aproveitar a chance. é. Porque não tem idade, gente. Não há idade para fazer caridade, para fazer o bem. Já ouviu falar isso? Já ouviu dizer que eu tenho 50 anos e eu não posso trabalhar? Eu estou muito velho. Sim, é, O cara está muito velho para trabalhar na espiritualidade, não é. dá. Não Porque pode. eu acho que quanto mais idade, Tem, mais né? maduro a gente fica. Mais uma... Mais sábios das nossas faculdades mentais, quer dizer, teoricamente. Teoricamente falando. Mas assim, E né? assim, ó, gente, assim, essa Ah, questão da vaidade, é, né, que o Carlos é. falou, o Isso é que que é um assim, ó, eu precipício. sou palestrante, É. porque cada vez que eu fizer palestra, ela está sendo feita para mim. Uhum. Eu vou criar um assunto que é uma coisa que eu quero aprender. Não tenha dúvida. E assim, Seria mais prático, muito mais para ti do que para os consulentes. para os consulentes, É, que com certeza vai bater é isso aí. em É. bastante pessoas, né? Inclusive em mim. Mas eu vou te contar uma depois. Tá. Outra coisa, quem trabalha na desobsessão, né, nas energização, nos passes, não são santos e não são joinhas. A ideia de uma casa espírita e das pessoas que trabalham na casa espírita é sim a humildade, muita humildade, e nós não somos nada se não tem a espiritualidade nos ajudando a fazer aquele trabalho. Nós não fizemos o trabalho. Quem faz a Somos só meramente espiritualidade, instrumentos. só instrumentos. E o nosso coração Então, se a espiritualidade pega um bisturi enferrujado, o que que ela vai fazer com o bisturi enferrujado? é Tu vai dar o quê? Tu vai dar o que tu tem de... um bisturi. Então, Então a gente não pode ser o bisturi enferrujado, mais ou menos isso. mas eu, tu sabe, É, quando eu palestrava, Carolina, eu tinha sempre eu gostava sempre de observar a reação das pessoas. Eu olhava muito para as pessoas. eu gosto também. Tem que olhar, tu não pode ficar olhando pro chão, olhando pro... Não, tem que olhar. Tem que fixar e olhar para as pessoas, interagir com elas. É como se tu estivesse conversando com a pessoa e a pessoa se sente bem com isso. Ela se sente acolhida, se sente. Pô, cara, porque ela tem que entender que a gente não é nada mais do que eles, a gente é igual. A única diferença é que eu estou usando o meu dom de falar um tema espiritual, Isso. um tema relevante para a hora só. Mas tem gente que tem mais potencial do que eu, que está ali sentado, que podia estar no meu lugar. Então, eu olhava muito. E eu via a emoção das pessoas. E eu sabia para quantas eu estava passando a mensagem, quantas não estavam nem aí para mim. Sim, sim, sim. E o número é gigantesco de pessoas que não prestam atenção. E essas que não prestam Ué. atenção, o bom é que elas estão na casa. Estão ali. Estão indo ali. Vão ficar anos, sei lá, mas que O bom que elas ainda vão. despertar da consciência, né, que tu é. falou, de repente vai demorar. Tudo a seu E- tempo, mas assim, mas é grosseiro, tá? E nessa É casa grosseiro. espírita, gente, o que que ocorre se não ocorrer estudo? Ela fica sempre a mesma coisa. Sinto E se vicioso. tu estuda, o que que o estudo é a fé, que quanto mais tu entende de espiritualidade, de transformação, de mudança interior, Sim. mais tu começa a mudar comportamentos, a fazer Tudo. reflexão. As virtudes, Puxa, tudo. xinguei Tudo. alguém Sim, que não podia ter xingado, sim. depois de Repensa. uma hora tu repensa.
o que que eu fiz? Bah, eu no trânsito buzinei para um cara, podia ter sido diferente. Então, eu não sou o joia do Chico Xavier, mas o estudo faz com que eu pense em relação a todo o meu Eu tenho, comportamento que faz. eu tenho muita história, muita confusão. Desculpa, é que eu me empolgo. Eu tenho essa questão de me empolgar. Tá? Mas assim, ó, tu sabe que a Simone, a minha esposa, falou, me perguntou da nossa antiga, que é essa última casa. É, Perguntou como é que não, minto, perguntou da Amigos do Caminho. Desculpa falar o nome, mas sim, enfim, né? Tá, perguntou lá da nossa penúltima casa, como é que eram os médios na época? E eu disse, caramba, cara. E comecei a falar. Porque sim. o que que acontece, Carolina? Falou de mim também, gente, Mas porque eu não, trabalhava eu dei lá. um geral. É, Eu dei um geral, assim, não citei nomes na época, mas dei um sim. geral. O problema é o que o médium, às vezes, ele entra mal preparado, porque as Nossa. casas não têm tempo. Tem dois, ó, eu vou dizer para vocês bem, tá? Eu já vou falar uma realidade. Se tem alguém, algum dirigente de algum grupo, se tem alguém que trabalha, talvez até vá contra o que eu vou dizer. Mas o meu dilema é dizer a verdade, não mais do que a verdade. E eu tenho uma noção como funciona. O médium entra na casa, já é posto para o trabalho. Porque as casas não têm estrutura É, para agregar um estudo. sim. Se tem, não tem vontade. Se tem alguém, não aposto naquele alguém. Então quer dizer que elas tentam fazer de E as tudo pessoas não têm hoje. tempo, elas só têm tempo de ir à casa Isso não tem trabalhar. outro dia. E isso aí, para se deslocar, para estudar. O que acontece, então? Faço uma seguinte pergunta para vocês. Como é que é colocar? Eu vou trabalhar na Marco Polo hoje de estufador. Estufador? É isso que fala, né? Vou lá É. estufar. Eu não sei nada como é um estufador. Então Aí eu não vou chegar, adianta me colocarem lá. mas eu vou colocar uma esteira. Sim, Entendeu como é que é? sim, Desculpa, eu entendi. me É empolgo. mais ou menos isso, Então gente. É, é isso. Então, assim, coloca o médium mal preparado, e aí o que acontece, Carolina? Tem um fator predominante. O médium começa a sentir coisas que não é para sentir. é. Claro, ele tá transmutando energia, daí ele começa a viajar. Ele começa a ir para Nárnia, como eu chamo. Não, Nárnia. nada. Vai ser para Nárnia. Porque eu senti, porque eu vi que Sim, tu tá mal, que tu precisa de um não sei. Aí, cara, aí sim. é uma porta aberta para a espiritualidade negativa É, entrar dentro da tua casa. é. Gente, mediunidade tem que ser tratada com seriedade, com Seriedade. honestidade, principalmente, É, com disciplina e com estudo moral, porque senão não vai para frente. é. Isso aí. Sei que eu acho que não é. É mais ou menos isso, é. Então, assim, ó, gente, a nossa ideia era realmente, assim, passar alguma coisa de espiritualidade, Sim. sempre passar. Eu tenho uma profissão que eu fiz uma opção e eu consigo olhar para o paciente de Fazer a uma forma, divisão, claro, né, sem dúvida, sem espiritual. dúvida. Tive vários casos que me levaram a acreditar que se eu não pudesse ter esse viés, eu não conseguiria ajudar, né? E praticamente todas as vezes que atendi, sempre fui abençoada Graças a pelos Deus, meus né? mentores que me Graças a Deus. ajudaram, né? E Sim. me deram a palavra, Graças a Deus. né? Que é a cura pela fala. Então, assim, gente, o que que eu gostaria de dizer para vocês? Se vocês quiserem temas a respeito disso, vocês coloquem ali embaixo no canal e daí a gente se organiza para falar a respeito disso. Enquanto isso não acontecer, eu vou criando os temas, né, com o Carlos, dentro daquilo que a gente entende que é Pertinente, né? pertinente e uma Sim, forma que a gente tem de passar uma singelo, mensagem, claro. né? Tanto uma mensagem quanto poder passar uma energia para quem nos escutar, Isso. né? E Falando, despertar. falando sempre a verdade dos fatos, Sim, não escondendo nada da retórica. Ela é nua e a verdade tem que ser nua e crua. É. Ela precisa doer, ela precisa nos tocar, sim, para que a gente possa ter esse choque de realidade e pararmos um pouco o nosso cotidiano e refletirmos, abrirmos uma reflexão de o que eu estou fazendo? é. Como é que eu estou? Será que eu estou fazendo a coisa Não, certa? Será que eu por estou que no que eu caminho tô certo? aqui? Por que que eu tô aqui? Isso, Será que é para trabalhar, para comer, para namorar, para... isso aí. Então, é necessário esse choque de realidade para que a gente possa ter uma interação, abrir uma dimensão maior para nós podermos, para deixar o conhecimento Isso, porque senão, gente, por exemplo, no meu livro, tem as casas espíritas que isso, emprestam livros. isso. Tem o sebo que vende livro usado a partir de R$ 10. Então, assim, ó, gente, tem aí, vão lá, e você fala na internet que tem uma vastidão de livros Sim, gratuitos para se é, ler. Então, assim, ó, não é por falta de mecanismo, é. mas nós temos que dar aquele start. É falta de vontade. E isso aí, darmos o primeiro passo. Gente, depois Isso. que vocês estão dentro, vocês depois vão pensar assim, por que que eu não entrei antes? Por É. que que eu não me aprofundei antes?
A espiritualidade, ela tem uma coisa muito boa, porque assim, ó, ela deixa a critério do ser humano pensar. Sim. Ela pensar. Ela não impõe, ela não obriga, ela não faz nada. Ela diz assim, ó, o caminho tá aqui, os problemas estão aqui, a tua vida tá aqui. O que tu quer fazer? Tá É, nas tuas mas mãos. às Nós temos o vezes, livre-arbítrio, né? às vezes um Sim, trabalhador de casa e uma sim, pessoa que nos procura, sim. ele vai quando não tem mais lugar para ir. Mas é geralmente mas Na dor. na dor, quando tu já tá no, mas isso que tu falou agora até É, é interessante. é, Eu tenho muita história sobre isso também. é. Porque assim, é quando a pessoa tá capengando, já que ela tá assim, Não sabe mais para que lado vai. aí ela Daí ela vai para aí ela buscar isso aí. Então ajuda. eu acredito muito nessa questão, só até falando da internet no início, porque ela tem um lado positivo, que é esse lado de passar, de Sim, propagar sim. o conhecimento, propagar duas pessoas falando um assunto que é um assunto legal, que é um assunto edificante. Não tem maldade, não tem, nós não estamos pregando nada, não Sim. estamos a favor de nada, a gente só está a E nem favor. querendo ganhar dinheiro com Não, nós isso. só estamos só. Se nós já conseguimos ganhar o coração A aberto atenção. isso, de algumas pessoas para que elas possam lá fora propagar, Isso. gente, é de grão em grão que a gente vai enchendo papo. É uma árvore aqui plantada, é uma árvore lá, uma flor cá. Quando vê, tudo que está ao teu redor, ao nosso redor, vai fazendo a diferença. Isso. Quero pedir desculpa aí pela minha empolgação, tá? Eu sei que eu me empolgo, né? Eu sei que Sempre, o Carlos eu me sempre se inflamo muito pro é, assunto, é é muito muito bom, bom. é muito Que a bom. gente gosta É, isso, e bastante, tem né? muita coisa. Bada, assim, ó. Nossa, dá tardes e tardes. A É, gente tem um tempo limite aí. é, Então, eu queria dizer para vocês assim, gente, mais uma vez retomando, escrevam ali nos comentários o que vocês gostariam, né, de escutar por 40, 45 minutos e a gente prepara um material, perfeito, certo? perfeito. E agradecer a todos vocês que vão nos escutar. Agradecer ao Carlos Eu que também a se oportunidade, aí. dispôs, né? Imagine, imagine. E É um eu tenho prazer. certeza que a ideia é que a gente possa realmente divulgar a Ter esse palavra, a encontro fé, mais vezes para poder. isso, Isso aí. isso. Perfeito. E agradecer a vocês. A cadeira do Carlos faz Mas é bom para me manter um acordado, para me barulhinho. manter sempre atento. Tá bom, gostei Eu do barulhinho. consegui me desconectar Viu? Olha aí, ó. do Isso barulho. aí. Então, peço Certo. desculpa para vocês, espero que na próxima não venha mais, né? E agradecer também a essa egrégora que se formou aqui, né? Que também nos ajuda e nos Com certeza, intui não tenha dúvida. de ideias e de, né, que a Sempre, gente possa inspirações, fazer né? Inspirações, né? inspirações Sim. e que vai refletir nos corações de quem Não vai tenha nos dúvida, não escutar, tenha né? dúvida. Isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer, é sempre um prazer a gente poder conversar assuntos edificantes, estimulantes e que ajudam, com certeza, a estimular o bem-estar entre nós seres humanos, porque todos nós somos irmãos. Isso Perfeito, aí. Carolina? Então, até Um uma beijo, próxima. até a Até próxima. mais.